Bom dia, senhores e senhoritas. Eu esqueci como é que se fala, acabou. Então, gente, espero que vocês estejam bem, né? Vamos dar início então às nossas aulas de filosofia. Não vamos perder muito tempo, vamos direto para a correção das atividades, né? Eu deixei a número 4 da página 14. É para vocês responderem o que é conceito, o que é categoria, o que é analítica, o que é dialética. Eu vou ler como a resposta correta e vou explicar, tá bom? Conceito. O termo designa o conhecimento intelectual de algo. Quando se refere aos fenômenos, os conceitos são empíricos, a posteriores. Quando se refere a estruturas cognitivas, são puros, a priori. Está bem aqui, né? O que é o conceito? É o conhecimento intelectual de algo. E eles podem ser, então, empíricos ou eles podem ser puros, a priori ou a posteriori. Categoria. O termo designa os fenômenos puros do conhecimento, por meio dos quais o intelecto organiza os objetos percebidos empiricamente. Ou seja, são as estruturas da nossa mente pelas quais nós conhecemos o mundo, tá bom? Analítica. Analítica e dialética está explicado bem nessa parte aqui, ó, da página 13. A analítica transcendental é a parte da lógica transcendental kantiana que estuda as formas puras do entendimento, ou seja, as categorias, as estruturas da nossa razão. Dialética transcendental é a parte da lógica transcendental kantiana que estuda os erros da razão, quando tenta ultrapassar seus limites e alcançar o conhecimento do número, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso aqui, a gente falou sobre isso na última aula, claro, mandem mensagem para mim que eu explico melhor para vocês, tá bom? Por que eu estou insistindo nisso, gente? Porque são coisas que caem em vestibular. Esse nome analítica, dialética, estrutura da razão, conceito, cai em vestibular em relação a Kant, cai em Enem. Por isso eu insisto com vocês. Eu não insisto em uma coisa se ela não é útil para a vida ou se ela não é útil para os estudos. Então, se ela é útil para a vida ou útil para os estudos ou para os dois, então se está na apostila e tem essa finalidade, eu foco muito nisso, tá bom? Vocês podem achar estranhos esses nomes esquisitos, mas, por favor, tentem aprender esses nomes, tá bom? Vamos para a matéria de hoje? Matéria de hoje nós vamos ver a lógica matemática. É a parte da lógica que mais se aproxima da linguagem matemática. Que se aproxima não, que é a linguagem matemática, né? Quem vai desenvolver essa lógica matemática é o cara chamado, esqueci o nome dele, Jesus. Golub Frege. Golub Frege. Vamos comigo nesse segundo parágrafo aqui. Aliás, antes de ir nesse segundo parágrafo, explicar para vocês. Por que ele vai tentar desenvolver uma lógica matemática? Porque, segundo ele, a imprecisão da linguagem é a raiz de muitos problemas. Muitas vezes, quando nós falamos uma palavra de forma imprecisa, eu penso em algo quando falo essa palavra e a pessoa entende outra coisa. Eu falo manga da camisa, ela entende manga planta, um exemplo bobo. Mas esses problemas da linguagem são o que causam os grandes problemas e grandes conflitos dentro da filosofia, né? Então ele vai buscar então dar uma linguagem mais precisa à lógica, para não acontecer esses problemas de equívoco, de erro. De maneira diferente da linguagem natural do cotidiano, em que há muitos sentidos para o mesmo termo, essa nova linguagem artificial desenvolvida por ele, né, destinada às ciências, previa um único sentido para cada termo. Além disso, dava especial atenção à função exercida pelos termos, ou seja, para aquela coisa, pelo cachorro, pela cor, né, que está dentro daquele raciocínio. Isso tornava possível apresentar as proposições e os silogismos por meio de fórmulas, além de realizar cálculos para determinar os procedimentos e as proposições de um raciocínio. Então aqui vai ter um exemplo sobre como que ele aplicava isso. É o seguinte, ao invés de você ter termo, você ter palavras, ele vai substituir essas palavras por um símbolo. Então cada palavra vai ter um símbolo, então você não vai confundir mais uma palavra. Uma palavra não vai ter outros significados para você e outro significado para mim. Ela é aquele símbolo que significa somente aquilo. Então não vai acontecer equívocos. E ele então vai substituir esses símbolos dentro do raciocínio. Então isso vai começar a ver uma lógica matemática. Ao invés de você ter homem, você vai ter x. X é igual a P. Se x é igual a P e x é igual a A é igual a P. Essa que é a linguagem matemática que ele vai fazer. Ele vai substituir os termos por símbolos para evitar qualquer engano, qualquer erro. Então, nesse textinho aqui vai estar explicando isso. Olha aqui um exemplo para vocês verem. Vamos lá. Se homem é igual a x e homem é igual a racional, racional é igual a x. E se Pedro é igual a x, Pedro então é igual a racional. Essa é a linguagem simbólica, a lógica simbólica que ele desenvolve, né? Substituir os termos por letras, substituir por símbolos, né?
Tal como a matemática começou a substituir os números por letras, né? Aqui ele vai substituir os termos da filosofia por letras, por símbolos, né? Enquanto estava preparando essa aula, minha irmã falou que essa é a linguagem da programação, que ela já fez que matéria, Suelen? APC, Algoritmo de Programação de Computador. Algoritmo de Programação de Computador. E essa é a linguagem dos computadores, é essa linguagem que os computadores funcionam, a linguagem simbólica, cada termo tem um símbolo. E de fato, minha irmã foi corretíssima na colocação dela, porque esse aqui, o Travis, não é Travis, qual é o nome dele, Jesus amado? Frege. Ele foi o cara que desenvolveu a linguagem simbólica, foi o filósofo que desenvolveu a linguagem simbólica. Baseado nele, Alan Turing que desenvolveu a computação. Desenvolveu a linguagem da computação, é uma linguagem simbólica. E esse cara só desenvolveu a computação porque ele lia esse filósofo e baseado nas ideias dele, ele desenvolveu a programação de computadores. A internet funciona por causa dessa linguagem que ele desenvolveu. Eu acho isso muito interessante porque a gente percebe que, né, que onde a gente menos espera, como dizia Platão, primeiro você tem o pensamento. Depois do pensamento você tem a realização da coisa. Quem de vocês diria que a internet, os computadores todos nasceram de uma doutrina filosófica? Nasceram de um pensamento de um filósofo que foi desenvolver uma lógica simbólica, substituindo os termos por símbolos. Isso foi aperfeiçoado por Alan Turing e foi inventada então a computação. Olha só, né? Eu não sabia que a filosofia tinha influído na criação da computação, né? A computação então nasce de uma ideia filosófica, né? Desse cara aqui. Então, para vocês entenderem, né? É uma linguagem simbólica, cada termo é substituído por um símbolo, então não existe equívoco. E a linguagem acontece dessa forma. Por isso, quando vocês dão um comando para um computador, ele é tão rápido. Aquele comando é um símbolo que tem um determinado significado dentro daquela estrutura do computador. Próximo parágrafo, aqui. Por meio da associação com matemática, Frege pretendia despsicologizar a lógica, ou seja, relacionar os enunciados das preposições a realidades mais empíricas, do cotidiano, práticas, e não a estruturas da mente como fazia Kant. Kant levou a lógica muito para a mente, para essas estruturas da mente, como ele mesmo dizia, tempo e espaço. Esse cara quis trazer ela para o cotidiano, para o dia a dia, colocando então símbolos e dando uma maior utilidade para ela, né? Além disso, ele justificou a criação da conceitografia, afirmando que a linguagem comum, empregada também pela filosofia, possibilitava uma série de equívocos, diferentemente da linguagem matemática, que se mostra bem mais precisa e, portanto, adequada ao contexto científico. Então, ele vai fazer essa linguagem simbólica para evitar erros, para evitar equívocos, e a partir daí ele dá uma nova linguagem, uma nova forma de falar dentro da filosofia, né? Para vocês vão ver nesse textinho cinza que ele vai desenvolver até uma fórmula para você calcular um silogismo. Então você vai pegar um raciocínio filosófico e você substituindo esses termos por símbolos, você vai ter uma fórmula que você vai usar, você vai substituir esses termos, você vai fazer um cálculo filosófico para dar a resposta certa dessa questão, desse raciocínio. Olha o tanto que isso é louco, gente. É uma filosofia matemática, é uma parte da filosofia muito assim complicada, a gente está vendo só por cima aqui, né, alguma coisa, só os conceitos, mas é algo muito complicado, mas muito lindo de se ver, né? A filosofia se transformar em cálculos matemáticos para você dar resultado de uma proposição. E ao mesmo tempo você lança uma linguagem simbólica que é a base da linguagem de computação dos dias de hoje, né? Esse cara era um gênio. Aqui você vai ter esse texto aqui embaixo, onde ele vai mostrar a utilidade dessa linguagem simbólica, o porquê de utilizar essa linguagem simbólica, né? E aqui na página 16 vai ter a questão número 1 e 2. Vocês não vão fazer o número 1, somente a número 2, tá bom? Número 2, A e B. E o finalzinho da aula é esse quadro aqui, é o finalzinho da página esse quadro. Então, para a aula de hoje é o número 2 e esse quadro aqui, tá bom? Só finalizando aqui, outra coisa que ele vai fazer uma distinção, não está aqui na apostila, mas eu vou acrescentar para vocês, ele fazer a distinção do que muitas vezes nós temos palavras iguais que significam coisas diferentes e palavras diferentes que significam coisas iguais. Ele vai dizer, por exemplo, nós temos um planeta, né, que é Vênus. Só que Vênus, ele é um planeta, ele não é estrela. Mas à noite ele se parece muito com a estrela, porque ele reflete a luz do Sol. Então ele é uma das primeiras estrelas a brilhar, quando começa a anoitecer, e ele teria um nome na Idade Média. E ele é uma das últimas, ele é um dos últimos a deixar de brilhar. Então, na Idade Média, ele é chamado de estrela d'alva. Se pensavam que eram duas estrelas diferentes, porque como ele é um planeta, ele se move,
No começo da noite ele estava num lugar no céu, no final da noite ele estava em outro local. E ele brilhava como estrela, todo mundo pensava que era estrela. Mas as estrelas não se movem, e ele se movia, ele estava num lugar, amanhecia em outro. Ele tinha um nome de noite e de manhãzinha ele era chamado de estrela d'alva. Se pensavam que eram dois seres diferentes, mas na verdade era um único ser, que era Vênus, né? E ele vai dar esse exemplo. Você então tem um único planeta, um único ser, mas ele recebe dois nomes. Aí você tem uma confusão. Na linguagem simbólica isso não acontece. Cada símbolo tem apenas um único significado. No caso do planeta é uma única coisa com dois nomes diferentes. Na linguagem simbólica isso não aconteceria. Manga de camisa e a manga fruta. Na linguagem simbólica isso não acontece. Por isso o computador ele não erra. Quando tem um bug, realmente é alguma coisa do errado lá e ele estragou. Mas ele não erra nos cálculos dele, ele não erra nessa linguagem simbólica, porque cada símbolo só significa um termo, né? Beleza, gente? Então, para a aula de hoje é número 2 da página 16 e o finalzinho lá, organize as ideias, né? Então, nós vimos a lógica matemática bem por cima, tá, gente? Só alguns conceitos e o principal. O que a gente deve guardar para a aula de hoje é que a filosofia é uma base muito grande de conhecimento, mais do que a gente imagina, né? Já dizia Platão, como citei para vocês, que tudo começa na mente, depois vai para a prática. A política primeiro nasceu na mente dos filósofos, depois virou comunismo, capitalismo e liberalismo. A moral primeiro nasceu na mente dos filósofos, depois virou lei certo e errado. As leis nasceram na mente dos filósofos, depois virou constituição, virou tratados. Os computadores primeiro nasceram nas mentes dos filósofos, depois viraram máquinas, né? Tudo começa na mente. Por isso até um grande sábio egípcio dizia, Tateotep, né? Dizia que o universo é mental, porque é a mente que cria o universo que está do lado de fora. Tudo que está do lado de fora é porque um dia esteve aqui dentro. E só porque ele esteve aqui dentro, ele foi capaz de ser criado do lado de fora pelo ser humano. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.